Bom dia, Barão. Virou uma novela que no último capítulo foi uma explosão de audiência. O que chamou mais atenção foi isso. Vinha com uma densidade alta. Quando a gente fala 0,5% do tráfego de rede, as pessoas falam, 0,5% não é nada. A gente tem que lembrar que só uma rede como o Facebook tem 150 milhões de pessoas. Mas vinha, Barão, essa novela vinha sendo acompanhada no Brasil por um público específico, o público do entretenimento e um público urbano. Era restrito. Quando sai o veredito, Barão, aí que, entenda, nos Estados Unidos aumentou 1,5 vezes, um pouquinho, o assunto. No resto do mundo foi 0,80. O assunto realmente aumentou com o veredito. Só que o veredito no Brasil fez o assunto explodir em 500%, Barão. É para a gente pensar, peraí, o veredito explode em 500%, sendo que a maior parte disso, 70%, comemorando, né, a comemoração profunda, quase que assim dizer, pelo veredito, de gente que não estava acompanhando. Repito, a explosão do veredito sai da bolha de quem acompanhava a novela, vai para a bolha do dia a dia. Aí 20% chegava a comentário misógino, e essa definição não é definição minha, é definição que a gente coloca dentro de máquina, para a máquina definir desse volume. E você tem 20% de crítica a tudo, ao Star System, ao que tudo isso representa. Só que, Barão, só 3% traz uma coisa que me parece importantíssimo. Será que os movimentos de Me Too saem fragilizados após isso? Isso que é, desculpa, assim, o principal, por assim dizer, que fica, passamos batido, isso, entendeu? Assim, o assunto explodiu no Brasil, meio que como dentro das bolhas de ataque e defesa que a gente tão bem conhece, quando saiu dessa bolha que acompanhava a novela, Barão, para a gente pensar o que fez a gente se motivar tanto nesse veredito em favor do Johnny Depp. Ô Barão, então, Guto, o que a gente percebe é que parecia mesmo uma novela, parecia mesmo uma obra de ficção. As pessoas levaram desse jeito, né? Acompanhando, inclusive, o último capítulo dessa forma. Como reality. Exatamente, levaram como reality. Era gente dando opinião, tipo de psicólogo, postando psicólogo que falou que fulano estava agressivo, que fulano pode ter mentido nesse momento, ou seja, era aqueles 150 milhões, 200 milhões de especialistas brasileiros falando, quem estava relacionado ao assunto vinha no detalhe e vinha acompanhando, mas o que me chamou a atenção demais foi como esse assunto sai desta bolha, contamina todas as redes após o veredito, com um volume muito maior de crescimento do que teve nos outros países que estavam talvez com a densidade mais forte desse assunto, cara. É para a gente pensar, será que o nosso atraso viu no Johnny Depp uma forma de se postar, se comentar? Será que o Johnny Depp tem tantos fãs assim no Brasil que não estavam sabendo que ele estava movendo o processo? Eu não sei, é para a gente repensar. A coluna ela não traz verdades, ela traz números para a gente pensar junto. Carla, ouvintes e Barão, vamos juntos pensando que a gente está num ensaio ao vivo, né? Então é o que a gente vai vendo no tempo real. E o que a gente tenta fazer no jornalismo aqui, né, Barão, é mostrar para as pessoas que não se trata de ficção, não se trata de reality, o que está acontecendo agora no Recife, por exemplo, né? Não é uma coisa que está totalmente desconectada da nossa realidade, uma tragédia que aconteceu, mais de 100 mortos, mais de 122 mortos, né? Esse é o número que a gente tem nesse momento. E, Guto, qual foi a reação, né, nas redes aqui no Brasil diante de mais uma tragédia, infelizmente? Carla, extremamente oportuno para a gente entender comportamento. Mais do que falar o que foi falado, vamos primeiro entender um lado positivo, sabe o lado bom? A cada tragédia a gente vem notando, e isso não é de agora, a gente acompanha isso com detalhe, a gente vem vendo o crescimento das tentativas de solidariedade online, seja a gente organizando um mutirão, seja a gente postando até mesmo a hashtag, ou seja, isso foi algo que só teve um crescimento nos últimos 5 anos, e a gente pode olhar como o lado bom. Se a pessoa vai falar, mas é que é muito confortável participar assim, organizando online, mas é uma forma de participar, é uma solidariedade online que a gente registra com um crescimento natural a cada tragédia no Brasil percentual. O número de pessoas sempre querendo ajudar vem num crescente.
ainda que pequena, mas você observa que não houve decréscimo nisso. Ou seja, a solidariedade online, Carla, Barão, repito, pode ser mais fácil, mas é algo que a gente vem se manifestando, tá? Agora, o que me chama demais a atenção, Carla, Barão e ouvintes, repito, mais do que falar desta ou daquela tragédia, parece que a gente começa a se comportar tal qual máquina. A cada tragédia, a gente tem um volume de comentários muito parecido a cada repetição. Carla e Barão, vejam que a gente tem 80% e 85% de indignação. É como abre toda a tragédia. E assim, toda a tragédia climática das últimas chuvas que a gente veio acompanhando. 35% a 45% de crítica ao poder público. Aqueles 8%, 12% que se engajam para ajudar. E 2% a 6% sempre variando de quem critica, quem construiu em áreas, etc. e tal. E o aquecimento global, qualquer assunto desse, está sempre abaixo de 2%. Mas a gente põe um filtro e vê que todas as tragédias acaba que nós nos comportamos de formas muito parecidas, assim, sabe? É uma reclamação que se encerra na rede social e, repito, a forma que nos repetimos com Bahia, com região serrana, com Rio de Janeiro e agora com Recife, quase que nos faz assim, será que a gente está reagindo igual a máquina? É quase para pensar, a gente falou da solidariedade aumentando no ponto acima e agora a gente vê como a gente repete a mesma forma. As tragédias parecem ter as mesmas origens e parece que a gente fica preso sem conseguir consertá-las. Barão, Carla e ouvintes, é o que a gente consegue estratificar um pouco desses dados que quando a gente pega todas essas tragédias recentes e tragédias não tão recentes e começa a balizar o volume desse assunto nas redes.